Olá, meus amigos. Primeiramente, eu quero agradecer à ESA por essa oportunidade de participar aqui do plantão de dúvidas a respeito do novo CPC. Quero agradecer aos senhores que nos assistem e quero também convidá-los a continuar mandando as suas dúvidas aqui para a ESA. A ESA está aqui à disposição para, na medida do possível, a gente conseguir responder. Então, estamos aqui na ESA de São Paulo tentando justamente organizar essas questões que nos chegam para tentar responder a todas. É claro que nesse primeiro momento em que o código entra em vigor, a gente tem uma série de dúvidas e é natural que seja assim. O estranho seria que fosse o contrário. E é importante esse tipo de bate-papo, de diálogo, em que a gente possa refletir a respeito dessas mudanças, dessas novidades, para saber como bem exercer a nossa profissão diante de um novo diploma, que de fato muda em vários aspectos, não em todos, claro, mas muda em vários aspectos o exercício da advocacia contenciosa. Então, eu agradeço a todos e passo já imediatamente a tratar dessas questões aqui que me chegam. Então, uma primeira dúvida aqui de um colega ou de uma colega. Gostaria de saber do prazo da réplica no novo CPC, mesmo que na contestação não tenha fato impeditivo, modificativo e o juiz tenha aberto o prazo para a réplica. Vejam, essa dúvida da colega ou do colega é interessante, que trata da réplica, porque até permite a gente tratar um pouquinho das hipóteses em que a réplica tem cabimento. Porque a gente percebe muitas vezes na prática forense que uma vez apresentada a contestação pelo réu, muitas vezes automaticamente o juiz determina que o autor se manifeste em réplica. Ora, a réplica não é necessária em toda e qualquer situação. E o código, tanto o antigo quanto o novo, deixam isso claro. Então não é simplesmente porque o réu contestou que o autor tem que ser intimado para se manifestar em réplica. A réplica só tem cabimento, e vejam, isso vale para os dois códigos, quando o réu, na sua contestação, alegar uma matéria preliminar ou quando apresentar a defesa indireta de mérito. O que é isso? A defesa, ela pode ser processual ou substancial. A defesa, ela é processual quando são alegadas matérias que, na verdade, não focalizam ou não rebatem o mérito da pretensão, mas sim tem por objetivo, a defesa processual, discutir vícios do processo ou do exercício do direito de ação. Então, quando a contestação contém essas matérias processuais, que a gente chama de preliminares, por que de preliminares? Porque elas são apreciadas pelo juiz antes da apreciação do mérito e devem ser apresentadas pelo advogado também antes da defesa de mérito. Então, quando a contestação tiver essas preliminares, ou quando o réu fizer defesa indireta de mérito. Então, o que é isso? Defesa direta de mérito ocorre quando o réu rebate frontalmente os fatos e as consequências jurídicas objetivadas pelo autor. Ele bate de frente, defesa direta de mérito. Agora, a gente tem a chamada defesa indireta de mérito. O que é a defesa indireta de mérito? É aquela defesa em que o réu ele pode até admitir o fato trazido pelo autor, mas ele apresenta, pleiteando que não seja satisfeita a pretensão do autor, ele apresenta um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Quando o réu ele faz, na sua defesa, ele apresenta essas matérias preliminares, ou então, quando ele faz a chamada defesa indireta de mérito, apresenta fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, aí sim o réu deve ser chamado a se manifestar, o autor deve ser chamado a se manifestar em réplica. Então, o prazo para réplica não deve ser algo automático, a possibilidade de réplica, deve se avaliar se a contestação tem uma dessas matérias que justifique a réplica. Vejam, aplicar essa ideia de réplica automática, réplica necessária em todo o processo, na verdade vai contra a ideia até de agilização do processo. Para que mandar o autor se manifestar em réplica se não existe na contestação uma daquelas matérias que justifique a réplica? Então isso tem que ser avaliado, no caso concreto, com cuidado. É mesmo caso de se dar ao autor a possibilidade de apresentar réplica?
Agora, pensando no prazo para ela, em caso positivo, sendo então hipótese de réplica, sendo o autor intimado a se manifestar em réplica, ele terá, deixa claro o novo CPC, o prazo de 15 dias para tanto. 15 dias, lembrando que no novo código os prazos se contam em dias úteis, então 15 dias úteis. Isso a gente encontra no novo código, tanto as hipóteses de cabimento de réplica quanto o prazo para ela, nos artigos 350 e 351. Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 15 dias, permitindo-lhe o juiz a produção de provas, ou seja, defesa indireta de mérito. E aí vem o artigo seguinte, o artigo 351. Se o réu alegar qualquer das matérias enumeradas no artigo tal, o juiz determinará a oitiva do autor no prazo de 15 dias, permitindo-lhe a produção de provas, ou seja, as matérias preliminares. Então, o prazo para réplica no novo código, fica claro, é de 15 dias úteis, mas a possibilidade de réplica deve ser aberta nessas duas hipóteses tratadas no artigo 350 e 351. Mas daí alguém pode dizer, bom, mas no meu caso, eu sou o autor, o réu não alegou nada disso e o juiz mandou me manifestar em réplica. Era caso? Não, não era caso, mas é óbvio, como autor, se o juiz te deu a chance da réplica, ainda que não fosse o caso, a gente apresenta a réplica, respeitando, então, o prazo do novo CPC, certo? Então, me parece que era essa a questão trazida pelo nosso colega. Então, mais outra questão que eu recebo aqui, vamos lá. Tenho uma dúvida quanto ao prazo da petição de manifestação da vontade de audiência de conciliação e de contestação. Entendi que na peça inicial, o autor deve manifestar sua vontade em audiência de conciliação. Entendi que o réu deve peticionar em peça única, dizendo sua vontade de participar dessa audiência, e que a partir do protocolo dessa manifestação, começaria a contar o prazo para contestar. Tendo em vista que o despacho já manda contestar direto, como vou contar o prazo? Então vejam, o que a gente encontra no novo código? A gente percebe no novo diploma uma nítida preocupação de se valorizar a autocomposição. Por quê? Porque a autocomposição é a forma mais efetiva de pacificação social. Como assim? Veja, o que é autocomposição? A autocomposição ela existe quando o resultado não é imposto por um terceiro, um juiz ou um árbitro. Na autocomposição, o resultado ele é construído pelas próprias partes. Claro, pode ser com a ajuda de um terceiro, um mediador ou um conciliador. Mas na autocomposição, não chega um terceiro e fala, olha, o resultado é esse. Não. Na autocomposição, as partes atuando de comum acordo, no diálogo entre elas, com a participação de um terceiro, muitas vezes, vai então chegar, ou vão chegar, a um resultado que interesse a ambos. Então, por isso que se fala que a pacificação social na autocomposição ela é mais efetiva. Por quê? Porque se o resultado foi encontrado por ambas as partes, isso significa que ambas saíram pelo menos razoavelmente satisfeitas com aquele resultado. Quando eu tenho uma decisão imposta, é natural que uma parte saia satisfeita e a outra insatisfeita. A gente tem a figura de vencedor e perdedor. Agora, quando o resultado é encontrado de comum acordo pelas partes, com a ajuda de um terceiro ou não, o que se espera é que ambas saíram, no mínimo, razoavelmente satisfeitas, acabando essa ideia de perdedor e vencedor. Se costuma dizer, olha, então são ambas vencedoras. Agora, o que faz então o novo código para incentivar a autocomposição? Ela cria como um dos primeiros atos do processo a realização de uma audiência inicial de autocomposição. Pelo procedimento comum do novo código, e aqui vale a pena lembrar, diferente do que ocorria no código antigo, a gente só tem no novo código ou procedimento comum ou procedimento especial, mas não existe mais o ordinário e o sumário. No código antigo a gente tinha procedimento comum ordinário e procedimento comum sumário. No novo código a gente só tem procedimento comum, ponto, claro, além do especial. Mas o procedimento comum não se subdivide em dois, como ocorria no código anterior. Então o que prevê o novo código? Prevê que o juiz, recebendo a petição inicial do autor, fazendo o juízo de admissibilidade positivo dessa petição inicial. O
que é isso? O juiz, quando recebe a petição inicial, ele deve avaliar se ela é apta à prestação, a provocar o início da prestação da tutela jurisdicional. Se a petição inicial for apta, ele determina a citação do réu. Para que o réu deve ser citado no novo Código? Em princípio, deve ou deveria ser citado para comparecer à audiência inicial de autocomposição. Deve ou deveria por quê? Porque nesse início de vigência do novo Código, alegando que, na verdade, não existe estrutura para a realização dessas audiências iniciais de autocomposição, os juízes estão deixando de designá-las. Por quê? Principalmente pela falta de conciliadores ou mediadores que possam prestar, nesse momento, pelo menos, esse serviço. Ah, mas não é isso que o Código Novo prevê. Não, não é. Na verdade, o novo Código não prevê isso. Agora, por conta dessa dificuldade, nesse momento ainda os juízes, a maior parte deles, claro que tenham acontecido audiências de autocomposição, mas boa parte dos juízes não as tem designado justamente por falta dessa estrutura. Quando a audiência inicial de autocomposição deve se realizar? Ou quando ela não deve se realizar, melhor ainda. Ela não deve se realizar em duas situações, em dois casos. Se o direito em discussão não admitir autocomposição, porque, é claro, se o objetivo dela é o acordo, e aquele direito em discussão não admite acordo, não tem por que realmente realizar essa audiência de autocomposição. Segunda hipótese, se ambas as partes manifestam o desinteresse na sua realização. Vejam a opção do legislador no novo CPC. Há até quem critique isso. Fala, bom, mas para ter acordo, os dois têm que estar dispostos a isso. Mas o legislador estabeleceu o seguinte no novo CPC. Ela só não se realiza se ambas as partes disserem que não têm interesse. Onde o autor diz que não tem interesse, isso passa a ser requisito da petição inicial. Então, o momento para o autor falar, olha, juiz, eu não quero a audiência de autocomposição, o momento para o autor dizer isso é na petição inicial. Vai dizer, bom, e o réu? Vai dizer que não quer na contestação? Claro que não. Por quê? Quando chega a audiência de autocomposição, ainda não ocorreu a apresentação de contestação. Porque o novo Código, para valorizar a autocomposição, prevê essa audiência logo no início do processo. Então, antes mesmo de apresentação de defesa pelo réu. Qual seria o procedimento correto? O réu seria chamado, citado e intimado da data da audiência de autocomposição designada. Ele comparece à audiência de autocomposição. Se é feito acordo, isso é homologado, está resolvido o problema. Ou se não for feito acordo, a partir daí o réu tem 15 dias para contestar. É isso que prevê o novo Código. Agora, e se o autor manifestar expressamente na sua petição inicial que não quer a audiência? Veja, só a manifestação do autor não é suficiente para que ela não se realize. Como eu mencionei há pouco, ambas as partes precisam manifestar o seu desinteresse. Então, o autor o faz na petição inicial. E o réu? O réu ele vai fazer por uma petição que ele tem que protocolar pelo menos 10 dias antes da data designada para essa audiência. Então, pelo menos 10 dias antes da data designada para a audiência, o réu vai lá e peticiona e fala, opa, eu também não quero. O autor disse que não quer e eu também não quero. Como é que conta o prazo para a defesa? Então, primeiro, se a audiência se realiza. Se a audiência se realiza, 15 dias a partir da audiência em diante, 15 dias úteis. E se não for realizada essa audiência, porque ambas as partes disseram que não querem audiência. Então, o autor disse isso na petição inicial, o réu, pelo menos 10 dias antes da audiência, apresentou essa petição, e a partir do momento em que ele apresenta essa petição, manifestando o desinteresse na realização da audiência, é a partir daí que se inicia a contagem do prazo de 15 dias para oferecimento da sua defesa. Certo? Então, a gente tem essas duas situações. Realizou a audiência? Realizou. Então, é a partir daí que se conta 15 dias. Ah, o autor disse que não quer audiência. Chega o réu e peticiona dizendo que também não quer. A partir dessa data da petição pelo réu é que se conta o prazo para oferecimento
de defesa. Então é assim que deve ser tratado a questão. Ah, mas e nessas situações aí que você disse, que o juiz não está designando audiência por falta de estrutura, ele está determinando a citação do réu para contestar, que é o que coloca a nossa colega ou o nosso colega aqui. O que o réu vai fazer? Contestar. Então, se o juiz não fazendo como prevê o código, de citar o réu para comparecer à audiência, mas alegando essa falta de estrutura, pelo menos nesse primeiro momento, ele está citando o réu para contestar, dizendo que então não dá para designar essa audiência, porque isso atrasaria demais o procedimento, o que faz o réu? Contesta no prazo de 15 dias. Então, essa deve ser a solução. Aí, se o réu é citado para contestar, porque a audiência não foi designada, o que se espera dele é que ele conteste dentro do prazo, sob pena de caracterização da revelia. Agora, fechando aqui, e é importante chamar atenção para isso. Pode ser que nesse primeiro momento, e a gente sabe a dificuldade com que lida o juiz no dia a dia, as dificuldades do Poder Judiciário, pode ser realmente que nesse primeiro momento ainda precisa se organizar tudo, que ainda não seja possível que se realize essa audiência em todos os casos, por falta de conciliador ou por falta de mediador. Tudo bem, então, nesse primeiro momento ela não está se realizando, não é o que prevê a lei, não é o que queria o legislador, não é o que queria a parte da sociedade que pensa realmente num procedimento em que se valorize a autocomposição. Mas vamos torcer que dentro em breve tudo se organize, tudo que se ajeite para que essa audiência possa se realizar. Porque essa questão, não devia ter audiência, eu sou contra, veja, isso é uma questão legislativa. Querendo ou não, o código já foi aprovado assim. Então, é para ter essa audiência. Então, que essa dificuldade seja momentânea e que dentro em breve o código possa ser cumprido como de fato ele está previsto, como de fato estabeleceu o legislador. Como eu disse, se a gente é contra ou a favor, isso na verdade é uma discussão legislativa. Agora o código foi aprovado assim. Essa audiência tem que ser realizada. Então vamos esperar que a curto ou médio prazo isso seja ajeitado e a coisa comece de fato a funcionar como prevê o nosso novo diploma. Bom, vamos seguir adiante, vamos para a próxima dúvida que nos chega aqui. Bom, aqui pergunta o colega o seguinte: foi interposto recurso especial em face de acórdão que julgou o recurso de apelação antes da entrada em vigor do novo CPC. Todavia, após a entrada em vigor do novo Código, foi publicada a decisão que negou o recebimento do recurso, fazendo assim o juízo de admissibilidade que for extinto pelo artigo 1030, parágrafo único do novo CPC. Pergunta-se qual o instrumento poderia ser utilizado a fim de que a referida decisão fosse modificada e o recurso especial remetido ao STJ para que lá fosse realizado o juízo de admissibilidade. Veja, essa questão do colega é importante para a gente lembrar de um aspecto que me parece que não foi considerado na questão. O novo sistema, a respeito da admissibilidade do recurso especial ou do recurso extraordinário, aquilo que previa o legislador, da forma que foi aprovado o novo CPC, não vingou. Não vingou por quê? Porque, como a gente sabe, o novo CPC ele sofreu já uma reforma no período de vacatio legis. Então, aquilo que foi aprovado há um ano e pouco atrás, não é aquilo exatamente que está entrando em vigor ou que entrou em vigor agora no dia 18 de março passado. Por quê? Porque o Código sofreu uma alteração na vacatio legis. E sofreu uma alteração principalmente no ponto aqui levantado pelo colega. Embora, de fato, como apresenta a pergunta, a dúvida aqui que nos é trazida, embora, de fato, de início, o que se pensava, o que se aprovou, foi o fim desse duplo juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais, então o Código foi aprovado assim mesmo, de fato, como coloca o colega. Eu ia interpor recurso especial ou recurso extraordinário perante o tribunal local e, sem qualquer juízo de admissibilidade, esse recurso seria encaminhado ao STJ e ao STF. Seria assim mesmo. Só que nessa reforma que eu mencionei, se voltou à situação anterior. Ou seja, é mantido o duplo juízo de admissibilidade. Então vai mesmo ser feito o juízo de admissibilidade no tribunal AQUO e depois é feito o juízo de admissibilidade definitivo no tribunal ad quem, ou seja, no STJ ou no STF, que são os tribunais competentes para julgamento do mérito desses recursos. Então, a gente pode muito bem se deparar com essa situação
como se depara com alguma frequência no nosso exercício profissional. Pode acontecer mesmo da gente interpor um recurso especial, um recurso extraordinário, e ele não ser admitido no tribunal local. Pode não. A gente que advoga sabe que isso é muito comum. O que eu faço diante dessa decisão que não dá seguimento, ou seja, que nega seguimento ao meu recurso especial ou meu recurso extraordinário? Eu vou interpor o agravo do artigo 1042 do novo CPC. Então, essa decisão no tribunal local, então no tribunal inferior, que não admite o meu recurso especial ou o meu recurso extraordinário, é passível do agravo do artigo 1042, que é aquilo que, ele não tem esse nome escrito, mas é aquilo que a gente costuma chamar de agravo de despacho denegatório de recurso especial ou de recurso extraordinário. É um agravo que quer justamente, que tem como objetivo fazer subir o recurso ao STJ e ao STF. Foi por conta desse agravo até e do uso tão corriqueiro desse agravo é que o legislador tentou mudar o juízo de admissibilidade desses recursos excepcionais. O que justificou? Qual foi a razão dessa mudança na disciplina da admissibilidade dos recursos excepcionais? O legislador pensou o seguinte, raciocinou dessa forma: olha, quando é interposto um recurso especial ou extraordinário, com imensa frequência é negado seguimento a ele. E, por consequência, aquele recorrente, ele muito provavelmente vai agravar dessa decisão de inadmissibilidade. Por conta desse agravo, esses autos são remetidos já ao STJ e ao STF para apreciação desse recurso. Então pensou o legislador o seguinte, olha, mas já que os autos vão subir por força do agravo de despacho denegatório, vamos acabar com esse juízo de admissibilidade no tribunal embaixo e já faz direto o STJ, já fazem direto o STJ e o STF o juízo de admissibilidade desses recursos, porque aí evita um agravo. A gente diminui um recurso que era o agravo de despacho denegatório. Mas agora essa opção do legislador, que como eu disse não prevaleceu, não foi bem recebida, principalmente pelos tribunais superiores, que diziam, olha, já chega recurso demais aqui. A gente não dá conta, a gente não tem condições de julgar tudo que chega. E se for chegar tudo, porque não vai haver mais o filtro no tribunal local, a gente efetivamente não vai ter condições, a gente vai ficar extremamente sobrecarregado. Na verdade, já estão sobrecarregados, mas a situação ficaria pior. É por isso que se restabeleceu esse agravo que está no novo Código, no artigo 1042. Então, a propósito da dúvida do colega, concluindo, se eu interponho um recurso especial ou extraordinário e no tribunal local é negado o seguimento desse recurso, eu vou interpor o agravo do artigo 1042, que no novo Código tem o prazo de 15 dias, é um recurso que não depende de preparo. E se for negado o seguimento tanto ao recurso especial e ao recurso extraordinário, serão dois agravos. Um agravo para decisão que não admite o recurso especial e outro agravo para decisão que não recebe o recurso extraordinário. Então, continua existindo o agravo, é o agravo do artigo 1042. Para finalizar, eu quero ainda tratar de uma última dúvida, nós temos ainda um pouquinho de tempo, eu quero tratar da dúvida da questão levantada pelo colega a respeito da petição inicial. Um colega ou uma colega nos pergunta quais as mudanças trazidas pelo novo CPC quanto à peça processual da petição inicial. Vejam, quando eu ia redigir uma petição inicial na vigência do Código de 73, o que eu fazia? Eu ia lá no artigo 282 e no artigo 282 eu encontrava um verdadeiro roteiro para a elaboração de uma petição inicial. Agora, se eu quero elaborar uma petição inicial na vigência do Código novo, do Código de 2015, o que eu faço? Eu vou lá no artigo 319. O artigo 319 do novo CPC é o artigo que substitui o artigo 282 do antigo Código. Substitui e, em grande parte, ele confirma, ele repete o que já estava no artigo 282. Então eu vou encontrar no artigo 319 do novo Código aquele roteiro para elaboração de uma petição inicial que antes eu encontrava no artigo 282. Tem mudanças? Tem algumas poucas mudanças e principalmente a inclusão de um novo inciso.
fica claro no artigo 319 que o momento para o autor manifestar o seu desinteresse na realização da audiência inicial de autocomposição é na petição inicial. Então, essa audiência de autocomposição não se realiza, uma das hipóteses é se ambas as partes manifestarem o seu desinteresse. Qual que é o momento para o autor manifestar o seu desinteresse? Na petição inicial. Aí o réu, na contestação, não, como eu mencionei agora há pouco. Não, o réu, até 10 dias úteis antes da audiência, ele vai, até uma discussão, dia útil ou não, outro problema, mas até 10 dias antes da audiência ele peticiona, justificando o desinteresse na realização daquela audiência. Então, autor, petição inicial, não quer audiência. Réu, por uma petição apresentada até 10 dias antes da audiência. Então, essa é a principal mudança na elaboração de uma petição inicial. Esse novo requisito que a gente encontra no artigo 319 é o seu inciso, artigo 319, inciso 6º, se não me engano. Se eu tiver errado, deixa eu até confirmar para que não haja aqui dúvida para o colega. Então nós temos no novo código, artigo 319, o roteiro para elaboração, então, da petição inicial, e é justamente o inciso 7º, não é 6º, inciso 7º do artigo 319. Deve o autor, na petição inicial, indicar a opção pela realização ou não da audiência de conciliação ou de mediação. Dito isso, eu espero ter conseguido trazer informações que possam ser úteis no exercício da advocacia aos colegas. É claro que nesse momento a gente vem um pouco patinando, é difícil mesmo começar a advogar na vigência de um novo diploma, mas aos poucos, certamente, as coisas vão se acertando. Eu acredito que dentro em breve a gente vai lidar com o novo código sem dificuldades tão grandes. É natural esse primeiro impacto e esse susto até que a gente toma. Poxa, agora está difícil. Está difícil nesse primeiro momento, aos poucos as coisas vão se ajeitando, aos poucos vai ficar absolutamente natural advogar diante do novo código. E o que a gente tem que torcer é que, de fato, esse novo código melhore a prestação jurisdicional, permita decisões melhores e decisões em prazo mais curto. Vamos acreditar que isso já aconteceu, que isso vai acontecer. O código ele já entrou em vigor, ele foi aprovado e agora é com ele que a gente tem que lidar. Vamos torcer para que ele seja positivo. Eu agradeço mais uma vez à ESA de São Paulo pela oportunidade, é sempre uma honra e um imenso prazer comparecer aqui nos eventos da ESA. Foi uma grande honra também participar desse plantão de dúvidas e eu reitero, é importante que os senhores colegas que estejam com dúvidas enviem de fato essas dúvidas para a ESA que a gente vai tentar discuti-las, conversar a respeito dela, tentar ajudar o início da advocacia nesse novo código. Muito obrigado a todos pela atenção.